Áries, falar sobre todas as coisas que estão para acontecer na vida de vocês. Lembrando que esta é uma leitura atemporal, então a qualquer momento que este vídeo chegar até vocês, façam uso dos conselhos, com certeza é a espiritualidade se manifestando. Vamos falar sobre justiça. Eu tô vendo uma situação difícil que vocês estão vivendo. Talvez alguns estejam passando por problemas e pretendem judicializar. Outros entraram com algum tipo de ação e estão almejando o andamento destes processos. O que vem muito nítido aqui é que algo vai ser solucionado através de uma negociação, de um acordo, de uma conversa. E aí ou não vai ser preciso judicializar a demanda, ou ainda que ela já tenha sido judicializada, o acordo tira das mãos do juiz a necessidade de dar uma martelada. Então, estando bom para ambas as partes, não tem por que haver o deferimento ou indeferimento judicial. Algo vai ser resolvido através de um acordo, principalmente no que cabe a processos trabalhistas. De repente, até mesmo os inquéritos criminais podem contar com algum tipo de acordo por parte de quem cometeu o delito e o Ministério Público. Então, versem em resolver as demandas sem que haja necessidade de aguardar a martelada judicial, porque pode levar muitos meses, talvez até anos, para que esse desfecho se dê. A conversa, o entendimento entre as partes vai ser muito melhor e mais rápido. Na saúde, está pegando um pouquinho com instabilidade emocional. Então, ao mesmo tempo que vocês estão se sentindo bem, eu vejo algumas pessoas percebendo que talvez estejam depressivos e depressivas. Alguns de vocês podem ter tido recentemente pequenas crises de ansiedade, outros talvez vislumbrem esses sintomas mais adiante. Então é importante buscar ajuda médica se houver persistência. Talvez seja apenas estresse, cansaço, daí vocês descansam, volta a ficar tudo bem, mas é bom observar se não é algo assim mais grave e se não é necessário iniciar uma terapia com psicólogos ou até mesmo fazer uso de uma medicação. Também está pedindo para que vocês observem o aparelho urinário. Parece que aqui tem pessoas que não estão se hidratando corretamente e agora começam a sentir alguns desalinhos, de repente dores na hora de fazer xixi, ou algum tipo de incômodo, como se a barriga estivesse inchada. Tem pessoas que não estão indo constantemente ao banheiro e começam a perceber que deveriam urinar mais. Verifiquem se estes sintomas não podem corresponder a alguma infecção, inflamação urinária, algum tipo de cálculo. Também vale a pena buscar ajuda. Embora eu veja que a saúde de vocês esteja positiva, são pequenos desconfortos que vão se dar, vale a pena procurar orientação para estes dois casos aqui ilustrados. Tá bom, meus amores? Vamos falar aqui sobre as emoções e a vida pessoal. O que acontece? Tem basicamente duas situações aqui. Uma diz respeito a pessoas que estão se sentindo muito sozinhas, abandonadas, vocês estão entristecidos com alguma coisa, se sentem colocados em stand-by, talvez pela família, os amigos. De repente aqui tem pessoas que estão solteiras, viúvas, separadas há muito tempo, e agora vocês resolvem mudar essa frequência, procurando novos contatos, novas conexões, não necessariamente afetivas, mas de amizade também. Então eu vejo que Áries pode ter aí alguns reencontros com parentes com os quais se perdeu o contato, com amigos e amigas, tanto novos quanto dos velhos tempos. Eu vejo uma movimentação se dando, porque vocês passam a procurar outras pessoas que não só aquelas que vocês sentem que colocaram Áries em stand-by. E isso vai trazer uma vibe energética favorável para a vida de vocês. Aqui vem dizendo também que vocês estão com algum problema muito difícil de ser resolvido. Vocês já vislumbram estas dificuldades, talvez já estejam tentando resolver o problema,
não conseguiram. Aqui vem dizendo que não vai ser fácil, que a resolução vai exigir muito empenho e que ainda não é por agora que vocês vão ter o progresso nesta questão. Porém, não desistam. O 3 de paus pede continuidade, insistência, firmeza. Pode ser que essa demanda se concretize favoravelmente a Áries nos próximos 3 meses. De repente não é algo que se resolve tão de imediato, mas no trimestre a resolução vai se dar. Existe muitos obstáculos impedindo a concretização desta questão por parte de vocês que estão me ouvindo, mas para Deus nada é impossível. Havendo insistência, essa vitória tende a se dar nos próximos 3 meses. Porém, se vocês largarem mão e desistirem, aí vocês não vão fazer jus às benesses, porque a demanda se perde. É como se vocês precisassem continuar insistindo para terem o progresso. Se vocês largam mão, é como se aquela situação se esvaísse. Então sejam insistentes para que a vitória venha aos caminhos de vocês. Vamos falar aqui sobre amor. O recado inicial não está tão bacana quanto eu gostaria. Vem falando com pessoas que iniciaram relacionamentos recentemente. A gente tem aqui o As de Copas, que é uma carta que fala sobre relacionamentos novos que foram iniciados há poucos meses, talvez até poucas semanas. Só que vocês já percebem que essa relação não tem fluidez, talvez vocês já estejam desconfortáveis, pode ser que outros signos estejam em desconforto para com Áries. Entretanto, eu vejo uma vibe de tentativa, vocês insistindo demais em manter essa relação. Não sei se por medo de ficar sozinhos e sozinhas, se no fundo vocês não querem assumir um fracasso, mas vocês estão insistindo com algo que realmente não vai frutificar. Mesmo com estas novas chances, eu vejo o término da relação muito em breve. Provavelmente porque Áries não vai ter mais paciência de levar o teatrinho aqui adiante, como também pode ser que a postura se dê por parte de outros signos. Então é um relacionamento novo e debilitado que vem se arrastando, mas que vai ser cortado dos caminhos de vocês em breve, porque não adianta insistir, jogar pedra em árvore que não dá fruto. Vamos ver aqui as situações específicas, os relacionamentos antigos, quem já está em uma relação com mais de 6 meses de duração. Eu tô vendo um pouquinho de instabilidade, alguma crisezinha podendo ser vivenciada por vocês, mas também se dissipa no curto prazo. Em aproximadamente 32 dias vocês voltam de buenas. Quem está buscando um divórcio consensual ou litigioso também precisa aguardar um pouco mais. A resposta pode surgir na mesma faixa de tempo de até 32 dias. As reconciliações de casais separados, super favorecidas, principalmente envolvendo pessoas que viveram sob o mesmo teto, através do casamento ou da união estável. Porém, só vibra em casais que estão rompidos há no máximo 4 meses. Se a ruptura do seu relacionamento se deu a um prazo maior do que este, então não vem contemplado nesta previsão. Aqui são pessoas que romperam no último quadrimestre, com total chance de se reconciliar muito em breve. Fala bastante sobre pessoas voltando para casa, retorno de ex-maridos, ex-esposas, reconciliação entre pessoas que viveram uma união estável. Agora, com relação aos namoros, noivados, eu não vislumbro possibilidades reconciliatórias, melhor dizendo, em princípio. Vamos ver os triângulos amorosos como estão. Veja, a carta do Sol traz fogo, que arde, que queima, intensidade. Então os triângulos estão favorecidos, mas eu ainda não vejo progresso, muito menos regresso. Serão mantidos com a intensidade do desejo e do calor que já cerca estes relacionamentos. Quem está procurando um novo amor, vocês que estão solteiros, viúvos, separados, independente da idade ou da orientação sexual, tem caminhos super abertos para o novo amor. Tanto favorece conhecer pessoas novas,
como favorece também a evolução de relacionamentos que já estejam em fase inicial. Pessoas que estão saindo, ficando, que tiveram primeiros encontros, que de repente estão conversando através de meios eletrônicos, querendo marcar encontros físicos, tem novo amor acontecendo e tem relacionamento em fase inicial evoluindo e se convertendo em compromisso. Caminhos muito abertos para a afetividade e os novos relacionamentos daqueles que têm Áries no mapa astral. Não vem ao caso seu gênero, sua orientação sexual ou sua idade. Aqui, essa leitura pode vibrar para um viúvo de 85 anos e para uma moça de 19 que vai se apaixonar pela primeira vez e construir um relacionamento sólido. Nas finanças, eu também vejo horizontes excelentes. Tá falando sobre duas situações. Uma novidade que chega trazendo dinheiro. De repente, a venda de um bem que vocês estão tentando há bastante tempo. Pode ser um novo emprego, um desafio por conta própria que começa a dar resultado, um dinheiro custodiado pela justiça que por fim é liberado. Estão favorecidas as pensões e aposentadorias também. E eu vislumbro mudanças positivas surgindo e trazendo mais dinheiro para aqueles que têm Áries no mapa astral. Então, de repente, se você está em um empreendimento, mas percebe que não está lucrando tanto quanto gostaria, uma mudança vai se dar, ou talvez até seja implementada por vocês, fazendo com que essa lucratividade se torne visível. Então, tem bons horizontes nos caminhos de Áries, favorecendo tanto quem procura um novo trabalho, como aqueles que querem mudar de emprego, aqueles que estão em negócios próprios também. Os caminhos estão muito abertos para o dinheiro, todas as cartas são positivas. Conselho da espiritualidade é para que vocês não se apeguem ao passado. Existindo possibilidade de trilhar novos caminhos, novos trabalhos, novos processos, aceitem o novo, porque a carta da estrela vibra muito nesta frequência. Então, como todos os caminhos financeiros estão abençoados e favorecidos, não tem por que puxar cartas específicas, haja vista que tem dinheiro chegando nos caminhos de Áries. Vibrem na frequência positiva de Deus, dos anjos e dos orixás, e em breve novas possibilidades vão surgir para vocês, assim como possibilidades das quais vocês já estão inseridos, passam a dar lucro. Temos aqui a carta da árvore. Nas relações de trabalho, eu já vislumbro uma situação meio desagradável. Tá falando que uma pessoa vai promover mudanças muito chatas e difíceis de serem lidadas. Provavelmente essa leitura vai vibrar muito em quem é seletista, funcionário público, PJ ou freelancer. Não sinto que essa vibração atinja empresários, autônomos e profissionais liberais, que dependem do próprio trabalho ou que já são gestores. Aqui, obrigatoriamente, fala sobre pessoas que se subordinam a uma diretoria, presidência, aos donos de uma empresa. Não sei se essa pessoa que chega é nova na empresa, ou se de repente trocam executivos de postos e de alguma forma essa figura carimbada que eu estou vendo aqui começa a promover mudanças que vão afetar a vida de vocês. A gente não pode esquecer que no tarô tudo vibra muito no sentido figurado. Então observem as pessoas para que vocês entendam quem vai promover as mudanças, se vocês já desconfiam de alguém. Eu ainda não vislumbro demissões, mas eu estou vendo vocês muito insatisfeitos no ambiente de trabalho em função dessas mudanças. De repente pode haver um abalo no comissionamento, novas regras fazendo com que vocês passem a ganhar menos. Pode ser uma mudança que envolva um cliente novo que chega, mas que dá muito trabalho, exige demais, se torna cansativo. Então estejam preparados para lidar com alguma chatice no ambiente de trabalho em função destas mudanças. Aqui vem vibrando também em empresas que não estão rentabilizando. Olha o 5 de ouros aqui, é uma carta muito negativa. Talvez vocês estejam inseridos em relações de trabalho
cujos patrões não têm dinheiro nem para pagar o papel higiênico, e isso vibra negativo nos caminhos de vocês. Ou tem gente com Áries no mapa astral inseridos em negócios próprios que são muito ruins e que não podem ser alterados por agora, então também é necessário maleabilidade para buscar novos horizontes. Se tem alguma coisa que não está batendo, que não está trazendo dinheiro suficiente, livrem-se para que vocês possam buscar outras oportunidades. Não adianta se apegar em um patrão que está afundando, vocês afundam também. Ou se apegar a um empreendimento que não dá R$1 de lucro, só para que vocês se digam empresários e empresárias. Então tem alguma chatonice com a qual vocês vão ter que lidar no ambiente de trabalho. Até onde a minha visão alcança, eu vejo vocês muito incomodados, mas ainda não vejo nenhum tipo de demissão voluntária ou involuntária. Vamos aguardar as próximas leituras para ver se a gente tem um esclarecimento maior a respeito desta situação, mas infelizmente Áries vai ter que lidar com alguma chatonice. Também não vamos esquecer do conselho inicial aqui nas emoções, falando a respeito de uma dificuldade da qual vocês precisam ser persistentes para se fazerem vitoriosos. De repente é essa dificuldade ilustrada aqui no trabalho. Tá bom, meus amores? De um modo geral, eu entendo a leitura como bastante positiva. Claro que tem alguns alertas, afinal de contas, eu trabalho com o tarô realista. Eu não uso o baralho para enganar quem quer que seja, para manter os meus inscritos presos no mundo Disney, na terra da Cinderela. Então, obviamente, a gente recebe alertas, benesses, conselhos que nos permitam tomar boas atitudes. De toda forma, guardem esta leitura no coração de vocês. Muito obrigada pela presença e carinho de todos. Que possamos receber as bênçãos através das mãos de Deus, dos anjos e dos orixás. Beijos de luz.